Eu chamo-me Lindsay Smith e obrigada por estarem conosco, seja de onde vierem, e sou do Departamento de Concessão de Financiamentos e estou aqui hoje para assistir os participantes a fazerem as suas submissões e, e já devem ter iniciado a preparação de pedido de financiamento. Nós hoje vamos falar sobre como podem fazer o planeamento e depois de terem a vossa carta de alocação e os meus colegas vão apresentar as várias perguntas que estão nos documentos que esperamos que tenham incidência. Depois vamos ver como apresentar o pedido de financiamento e vamos falar sobre os próximos passos e recursos e depois vamos tentar responder ao máximo número de perguntas. Espero que esta apresentação é dedicada ao pedido de financiamento, não é adequada para os portfólios de foco. Nós teremos uma apresentação específica para vocês em março, portanto, isto é especificamente para falar sobre as perguntas e o que é que esperamos para os portfólios de alto impacto. Preparação para o pedido de financiamento. Isso significa ter as expectativas corretas daquilo que é que o CS8 pode apresentar. Nós, neste momento, estamos numa realidade diferente em 2026 do que estávamos no CS7 quando estávamos a trabalhar nos pedidos de financiamento há 3 anos atrás. Nós estamos a adaptar a uma realidade nova e, por exemplo, nós antes dávamos muito apoio e também temos que reconhecimento que o financiamento é inferior do que era no CS7 e essa é uma alteração que todos temos que focar, não só dentro do Fundo Global, mas nós temos também consciência que vai ter a influência nos vossos países, porque o financiamento vai ser diferente do que tiveram há 3 anos atrás ou mesmo há um ano atrás. Portanto, vamos ter que pensar de maneira diferente como vamos preparar um novo SES. E temos que fazer alterações e adaptando e ter uma ideia de integração. E haverá uma outra apresentação sobre a integração que será apresentada pelo Fundo Global e vão ter mais notícias sobre isso, mas a integração não tem só a ver com conjugar e integrar os programas de VIH, tuberculose e malária nos cuidados de saúde primários. Nós temos também que pensar como coletividade, como procurar otimizar os recursos de todos os investimentos de saúde. Temos que priorizar as populações em maior risco e aumentar a autonomia e avançar nos compromissos de cofinanciamento e esperamos que o programa de integração e sejam integrados também aqui. E temos que incrementar a inovação nos produtos de saúde, isso é que vai ser diferente. As expectativas para os cofinanciamentos tiveram uma evolução e vão ter uma apresentação só sobre isso. As mudanças e adaptações é que temos a oportunidade de acelerar produtos inovativos.
e de forma a ter a incrementar de forma com êxito, juntamente com outros compromissos e outras doações. E este é o ambiente que estamos a enfrentar, e neste contexto vamos ver o calendário. O cronograma do 8º ciclo de subvenções para 2026 é um pouco mais comprimido do que nos ciclos anteriores. Em vez as cartas de atribuições, se forem elegíveis, vão receber a carta no princípio de março, e isso é devido ao atraso para nas decisões finais de atribuições. E isso será feito em fevereiro pelo Conselho do Fundo Global. Entre as cartas de atribuição e a primeira submissão de pedidos de financiamento, há o tempo é exatamente o mesmo de espera, mas o que está comprimido é a elaboração da apresentação dos pedidos ao painel de análise. E espera-se que comecem em 2027 se receberem fundos adicionais ao CS7 e terão que ser aprovados para que a implementação seja mais rápida. Portanto, nós estamos conscientes disto, as opções que podem fazer juntamente com os pedidos de desenvolvimento, e para ter a certeza que os documentos estão prontos no momento certo. No final de 2026, haverá 3 momentos para a apresentação dos pedidos de financiamento e haverão várias oportunidades para enviar esses pedidos de forma a serem aprovados em tempo. E será apresentada ao Comitê de Aprovação de Subvenções. Se tiverem financiamentos que estejam a acabar em 2026, têm que pensar, têm que no caso, têm várias janelas em que podem apresentar os vossos pedidos, e a terceira janela está dedicada para aqueles que a subvenção termina em 2027. O que têm que pensar é em planear o diálogo, as discussões com os vossos países, o que é que vão envolver, enviar os convites, e deverão receber a carta de atribuição, portanto, deverão já iniciar a pensar onde há lacunas nos vossos países para, quando receberem as vossas cartas de atribuição, já começarem a discutir como melhorar e o que priorizar nos vossos pedidos. Não penso que todas as cartas de atribuição serão iguais como no passado, e nós encorajamos-vos a personalizar o vosso diálogo. Sabemos que muitos dos portfólios estavam centradas devido à priorização, vão poder
a con- continuar as discussões que tiveram em 2025, os diálogos ao nível do país devem identificar onde é que há as lacunas problemáticas e decidir se o fundo global é nacional e de forma a serem investidos nos programas que têm maiores lacunas. Na carta de atribuição que vamos enviar, há uma secção que especificará as áreas que o Fundo Global incentiva a prioritizar. Nós esperamos que os países com esta ideia tenham uma integração e, e não tenham diálogos separados sobre o VIH, tuberculose ou malária, mas devem ser de forma integrados de forma a ter o impacto maior. É importante também ter em mente que o Fundo Global, os requisitos necessários é que o diálogo ao nível do país sejam feitos de forma e que sejam e que incluam também a população mais em risco. Uma das decisões que o CCM é que quando recebem a carta, o Globo o secretariado deverá discutir e avaliar onde é que os investimentos devem ser usados da melhor forma com esta visão holística. Nós recomendamos que cada país pense em adiantado onde é que os pedidos poderão ter maior impacto, não só em termos de doenças, mas também transversalmente. E esperamos que os portfólios de impacto identifiquem e planeiem para que o impacto, para que a repartição dos fundos pelos programas sejam adequados. Se o CCM recomendar uma divisão, uma repartição dos fundos, é porque provavelmente haverão alguns fundos nacionais que deverão ser integrados. Na justificação deverá ser assinada por um representante e deve ser apresentado e concordado antes do Fundo Global fazer uma revisão. Uma das perguntas que o CCM deverá fazer é quais os componentes vão estar incluídos no pedido de fundos. Eu queria realçar que nós vimos no Fundo Global uma maioria no pensamento integrante de VIH, de tuberculose, e isso é fantástico. E encorajamos-vos a considerar desenvolver um pedido único para todos os componentes elegíveis e apresentar num só documento. Se isso não for possível para o contexto do vosso país, também é possível apresentar pedidos de financiamento para as diferentes doenças, mas devem ser apresentadas na mesma janela de tempo.
e não devem estar separados em vários pedidos de financiamento. Nós vamos esperar as demonstrações de pensamento de integração e com planeamento para o CS8. Outra área que o MCP deve pensar em adiantado e podem começar já a fazer antes de receberem a carta de atribuição é discutir os acordos de implementação. Todos os portfólios são encorajados a simplificar os streamlining the number of sub-recipients that are executing the implementation, verificar e pensar quais serão os receptores, os destinatários desses fundos. Se nós tivermos alguns parceiros, because this will not only help you improve the quality of the funding request, but it will also advance some of the grant making opportunities that are available to you. Let's go on to the next slide and I'll explain a little bit more about the opportunities to advance that grant making. For Grant Cycle 8, é também crucial nomear os receptores principais antecipadamente para otimizar o tempo. Espera-se também que preencham o pacote completo de pedido de financiamento. E o meu colega David falará mais sobre isso. Para o CS8, é que vamos permitir que o MCP escolha se quer nomear os receptores principais e and include those with the funding request submission package instead of a funding request, performance framework, and detailed budget. So the classic option is still available. Devem preencher os formulários relativos às subvenções e incluir o pacote de pedido de financiamento. É o pacote de pedido de financiamento, que é um modelo clássico, mas com a preparação do quadro de desempenho do orçamento promenorizado pelo setor principal e se o MCP desejar nomear um setor que já foi incluído no sistema anterior, então o MCP pode pedir ao setor principal para fazer um pedido e poder usar esse financiamento. Isso é uma maneira de adiantar-se e incluir os receptores principais no plano de desenvolvimento. De qualquer forma, o MCP é que deve identificar as prioridades a serem incluídas, porque é da sua responsabilidade ter o financiamento transformado nos pedidos e, portanto, next slide, please. So, for the grant ready funding request, which is para o pedido de financiamento pronto a subsidiar, the CCM would o nominate the principal MCP nomeia os receptores principais e informa o Fundo Global sobre as componentes do pedido de financiamento e depois informa que querem usar o modelo da apresentação e qual o período de análise que preferem. Em 2026 haverá outros períodos da apresentação. O MCP vai elaborar o pedido de financiamento e o setor principal deverá desenvolver os vários níveis
e deve The principal preencher e enviar recipient would formulários do de the pedido de performance financiamento pronto a framework subsidiar. online, Depois, o MCP and envia o the pacote de detailed budget pedido de in an Excel. financiamento And the principal recipient is then able e to use the o online setor product management principal tool poderá that is in utilizar the as Global ferramentas Fund's online que partner portal. estão This no, HBMT is not required for the funding que request será submission, fornecido but pelo it Fundo certainly provides Global helpful detail to be e able to complete the ajuda detailed budget. So that would be shared a with the Global elaborar Fund, um but it is orçamento not part of the detalhado. funding request Não package faz and is parte not do reviewed by the pacote, technical review panel. When the principal mas recipient encontra-se completes no the painel grant level da performance análise framework and detailed técnica. budget, they submit that to the Eles CCM, and the CCM would submetem then be ao able to review that, MCP, compare it que to the funding request grant, analisará and make sure that the grant is e, consistent with e what has been depois described in the funding request as the priorities for funding. o modelo em And linha then de CCM, gestão when they are happy with that produtos de submission, saúde would forward it to the Global Fund as the ajudará CCM submission nessa elaboração. that would then undergo the O technical review MCP panel review. pode pedir alterações e o After the Fundo TRP Global review, também pode there pedir may be comments from the alterações TRP that would need to be addressed. There que would still be poderão final fazer grant making to perguntas complete, so e there is still the haverá opportunity ainda to update the performance oportunidade de framework and detailed budget atualizar after TRP o review. período depois da But the time revisão, frame that would be needed to mas complete o that grant período making necessário would be para less esse than it would be financiamento, if a we use atribuição desse the classic funding financiamento request option. Next slide, please. será The mais classic funding request option is what you have experience with and como what you a have done in opção the de past. pedido de This is financiamento where the clássico. CCM E é would aí inform the que Global Fund of the components in the funding request, o MCP submission pathway informa o Fundo choice, Global and sobre window os selection, componentes do but the período do CCM pedido would de be the financiamento, a primary escolha do modelo de actor apresentação e a responsible for seleção do completing the período de full funding análise. request documentation. And that Depois would o include MCP the elabora o performance pedido de framework and the financiamento detailed e budget at the level of the envia o whole pacote funding de pedido request. de So that would be one financiamento. PF and one DB for the E, whole esse, funding request. And that would be e submitted to the depois Global isso Fund, será then undergo submetido, TRP review, apresentado and ao then the grant making Fundo de análise, que negotiations would depois fará start uma after avaliação e the uma TRP análise. review and the TRP comments. Next slide, please. If you were thinking about these Se different pensarem options, nessas I várias want to opções, emphasize that eu it is quero the CCM's enfatizar choice whether or not to use the classic submission que pathway or the podem grant-ready submission utilizar pathway. And if you o are having a primeiro grant that is ending at the end of pronto a 2026, subsidiar ao that clássico, o decision would segundo, need to be essa communicated decisão to the deverá Global ser Fund quickly after informada the ao allocation Fundo letter in Global order logo to a be able to seguir à set carta de up the atribuição ser documentation recebida. that is necessary to complete to be able to submit your funding request. We would encourage you to do Nós that within 1 month encorajamos-vos a fazer isso of the dentro de allocation letter being mês shared with após you, if terem you're recebido a aiming carta de for window atribuição. 1 submission. Se If you vão, think about how this would work in terms of options and em termos timing, de opções for e window tempo, 1, there is uh, about o 3 primeiro months between período the tem allocation cerca de letter and the 3 meses submission of the entre a recepção documentation. da carta de That is atribuição certainly e a sufficient to implementação, e develop a isso funding é, request as devem you've seen verificar se é we've done in suficiente past para, grant cycles. It may para be a bit more essa. challenging to Pode develop ser the pouco grant level PF and mais. detailed budget in that period of time. Pode ser However, pouco it would then mais. give you a bit more time for the grant making after the window 1 submission. Desafio, mas If you are depois submitting for terão window mais 2, tempo you would para. have probably almost 5 months to Podem, develop the terão submission package. para o And so that's desenvolvimento certainly do sufficient time pacote to complete de not only the funding request implementação. development, but also the grant level performance framework and detailed budget. And so the grant E ready assim, submission option a may be a very opção good one de to pronto a consider if you are aiming subsidiar for window 2, pode because it would reduce the ser time that you would need for grant pensado se making after quiserem you get the TRP response to your receber no funding segundo request. período. Next slide, please. In Grant Cycle Os 8, the Global pedidos Fund no will be using our CS8, partner o portal Fundo Global for vai the usar o submission portal of de the funding parceiros request. para It is a a submissão, a external apresentação interface dos of the Global pedidos de Fund's grant operating financiamento system that is already used by principal e já é recipients, usado by pelos LFAs, and by the Global receptores Fund to interact principais e with these pelo Fundo actors. Global It para has already been set interagir up com os for atores CCMs, and CCMs, you are e já probably está familiar that some of your activities divulgado are now entre os in the partner MCP, portal. os receptores We will be principais e o secretariado, launching, we e will be vamos creating lançar, vamos criar several
specifically portal portal access specifically específico for the funding para request, and that will os be going pedidos de live. We expect financiamento that to be live in March. e And so esperemos that is que where em you'll março find já some push esteja documents for the CCM to download, online and it will be e poderão where the fazer o CCM will download be able to attach e o documents for MCP the funding poderá request incluir submission os for Grant documentos Cycle para 8. a You apresentação will be dos hearing pedidos de more about the financiamento e partner vão portal saber mais in sobre specific este portal de clinics or training parceiros. sessions Vamos for the ter CCM that sessões register for Window 1 and Window 2. de We'll be doing formação those in a little bit later on this year once that este system is ano, um live. pouco mais à frente, However, what you can be doing right mas o que now, podem fazer next neste slide, please, momento is to update your é grant entity data. atualizar The os seus grant dados das entity data entidades envolvidas needs nas to be established subvenções in advance e devem to ser make sure that the estabelecidos right em adiantado have para access que to os the membros corretos specific tenham funding request module acesso in the ao partner portal portal. de parceiros And e aos so formulários em CCM linha. Focal E, Point portanto, will be established as a funding request submitter, os and will MCP have the devem ability to verificar se create todos new os pontos contacts focais and to administrativos estão identify once the corretamente CCM registrados no existing módulo das contacts entidades who the submitter envolvidas, should be, quem and deverá whether or not there need to be additional editors. An editor is able to se as download the pessoas documents corretas and then estão attach the documents. And if it would têm be as helpful to autorizações have e one se of your querem TA acrescentar mais providers editores que or poderão consultant that visualizar a is supporting interface, the aceder, development of the funding preencher e request be anexar an editor, documentos. it is E possible os to create that participantes contact na with that person, apresentação even if também they're têm os not a mesmos member of the direitos que os CCM, editores, mas to podem allow também them to enviar become an documentos ao editor for fundo the funding global. request module. I'm going to pass on now to my Eu vou colleague passar a David, palavra who's going agora to ao now take you David, through the que content vai of the vos funding falar sobre o request for this conteúdo overview do submission. pedido da elaboração do Hi, pedido de thank you, Lindsay. financiamento. Again, my name is Muito David Chandras, obrigada. and I will be Eu walking us all today vou through starting with the falar-vos funding request form and then getting do to the formulário complete application package. e sobre o So our pacote goal for developing the full de review pedido. application package for Grant Cycle 8 was to drive impact while reducing effort. Vamos We really tried to only promover ask for o what was needed objetivo para o and to only ask CS8 for é it once. promover o impacto e So, of reduzir o course, we trabalho also needed to make sure necessário that para the elaborar pedidos de application package financiamento. supported applicants with realizing E, the strategic shifts, supporting integrated portanto, approaches rather than making it queremos more dar difficult. apoio We hope that you're nas happy with the results. alterações If que you've houveram already looked through them, the forms and instructions are about 60% e shorter as than they were for Grant instruções Cycle 7, são with fewer annexes as well. 60% Go through the inferiores, next portanto, temos slide. menos páginas também nos We'll start with formulários e the funding instruções. request form. It has 4 sections. Country E context temos o priorities, formulário tem funding 4 request and secções: o rationale, contexto nacional e prioridades, o sustainability, pedido de domestic financiamento e financing, respectiva co-financing and resource fundamentação, management or mobilization sustentabilidade, rather, financiamento and nacional com implementation. financiamento e And I'll signpost mobilização de clearly as we recursos move through e each. implementação. Next slide. Before getting into the questions, though, Antes de ver as perguntas, lembrete sobre as instruções. Devem já conhecer um pouco depois de terem apresentado o CS7. Tomem atenção à coluna dos detalhes e vejam quais são os pontos que devem ser cobertos e quais as implicações. E, semelhante ao que aconteceu com o CS7, deve-se demonstrar como e abordar todos os elementos da pergunta e devem também fazer uma análise completa. A secção 1 tem a ver com o contexto nacional e prioridades. Esta secção centra-se na descrição do contexto e das prioridades existentes no país. No CS7, era mais fácil de responder. O TRP era parecido e, com base nos resultados, decidimos trazer essa revisão que tínhamos feito a este, em vez de estarmos a repetir, vamos no ponto 1A,
que é o contexto nacional. E vamos devem preencher a tabela 1, indicando em que parte dos documentos nacionais, secção e página se encontram informações atualizadas sobre as áreas contextuais enumeradas. Devem-se mencionar as políticas nacionais de saúde, os pontos estratégicos nacionais. O 1.2 tem a ver com as prioridades de integração e deve-se destacar as principais prioridades estratégicas para reforçar a integração dos serviços de VIH, tuberculose e malária, nos serviços de cuidado de saúde primários e nos sistemas de saúde e como podem dar apoio. Os programas não são obrigatoriamente cingidas aos programas do Fundo Global. Aqui é onde a secção 2, o pedido de financiamento e fundamentação, centra-se na descrição do modo como os países irão utilizar o financiamento e na justificação da escolha destas prioridades. O 2.1, os candidatos devem focar-se, destacar as 3 prioridades estratégicas para cada componente, os sistemas de saúde resilientes, sustentáveis. Isso não é uma lista compreensiva, mas devem ser construídas para o Plano Nacional. Referidos na secção 1, devem mostrar as prioridades estratégicas para cada componente e explicar por que razão essas prioridades foram escolhidas. O 2.1b deve descrever a programação proposta por módulo, explicando o impacto esperado e destacando as alterações importantes em relação ao 7º ciclo de subvenções. Devem ter uma tabela para cada módulo de pedido de financiamento e deve ter uma descrição com 1 ou 2 frases por atividade para cada intervenção e para cada módulo deve explicar de que forma os investimentos maximizam o impacto, melhoram a integração, apoiam a sustentabilidade, corrigem falhas críticas, apoiam outros objetivos e isso sempre tendo em conta cada caso. 2.1c é para os candidatos que utilizam o pagamento em função dos resultados. Se o pedido de financiamento estiver a utilizar uma modalidade de pagamento em função dos resultados, devem utilizar esta tabela. O pagamento em função dos resultados aplica-se ao nível de programas de combate às doenças. Se não estiverem a utilizar o pagamento em função dos resultados, vamos para a frente. 2.1.d tem a ver com o pedido prioritário e a fundamentação, devem justificar a escolha dos módulos, das intervenções e das atividades constantes das tabelas. Isso pode parecer muito parecido às perguntas anteriores, aos pontos anteriores, mas o 2.1a são os pedidos e este é a justificação da escolha dos módulos e deve descrever a forma como as mudanças no panorama de financiamento da saúde e as prioridades resultantes do diálogo ao nível do país podem ter influenciado a definição das prioridades e é importante explicar o como e porquê vão ser utilizados. 2.1e é sobre o pedido prioritário de fundamentação com aproveitamento de investimentos existentes. Não só com os investimentos do CS8, mas também sobre, incluindo financiamentos nacionais externos ou de outros doadores. É necessário fundamentar todos os investimentos em doenças específicas e em sistemas ou serviços isolados. Tudo isso justificando com uma explicação. E é necessário, essencial, assegurar a sustentabilidade. Nós estamos a alavancar também os investimentos existentes.
This is on matching funds, question A 2.2a. 2.2a If the allocation letter designates tem a ver funds, com fundos de applicants will need to contrapartida. describe how the funds have been Os incorporated into the funding request participantes how the deverão conditions have been met. explicar Detailed guidance on matching funds will be published soon. And we'll also have an information session on allocations and matching funds coming up in March. Let's go to the next slide. as condições We're now programáticas e o halfway through the acesso forms, relativas a section esses 3. fundos e haverá This uma section focuses on sessão de progressive financing explicação. and preparing A for sessão effective 3 transitions. é Looking para at sustainability centra-se na and transition descrição do planning, modo como os países domestic estão a financing and avançar no sentido de um self-financing, and financiamento any progressivo innovative finance dos being seus explored or programas underway. e preparar-se This is an para important transições topic that we eficazes. won't Esse é um have tópico enough time to do importante justice for today. So I definitely recommend attending e the upcoming session on recomendo-vos sustainability, transition, co-financing, and value for money. que With rescheduled dates for which will be presenciem shared soon. a sessão de informação Let's go to the agendada next sobre slide. sustentabilidade, transição, Question cofinanciamento e 3.1a otimização de is on recursos. challenges to sustainability O and item transition. 3.1a With so much tem a of ver the com os strategic shifts desafios da focusing on sustentabilidade e delivering transição effective transition to full domestic financing for e health and of integration of services o into primary healthcare. CS8 This question is quite important. evidencia a It's asking necessidade de applicants to consolidar os explain ganhos how the obtidos pelos request países addresses e acelerar sustainability o and progresso transition rumo à challenges, cobertura looking at universal de both saúde, programmatic dar and financial prioridade sustainability. e intervenções que otimizam os Responses to this question recursos, should build off of simplificar the os macro acordos de level implementação context e discussed in otimizar the os country context processos de table aquisição, and devem explicar o this question needs to be aligned contexto with do the fund país landscape table. Let's go e to the next slide. devem And reforçar question a autonomia e planear uma 3.2a transição and B, eficaz e célere. applicants are asked to As, report progress on os co-financing pontos in GC7 3.2a to present e expected B trends in são grant as cycle 8 respostas ao and to financiamento, describe seja specific nacional e commitments cofinanciamento, to be devem descrever formalized in the os commitment letter. números e tendências devem Responses should be consistent corresponder with the aos funding da landscape tabela do tables panorama and de the programmatic financiamento updates. e das tabelas de eficiências Aligning on the programáticas. co-financing commitments is always Ao important. However, alinhar it's good practice that aos these conversations begin early to make sure that the diretrizes commitments are really set são and geared up for an os eventual compromissos effective programados de cofinanciamento é muito to note. importante. Commitment letters are Deve-se required to notar report que grants as and cartas de design for the full atribuição, allocation amount. This is not a new expectation, but it essa will be não more é, strictly enforced in GC8, with portions of the allocation ring-fenced or set aside já until the letters are received. Let's go to the next slide. deve-se a fazer uma On question uma 3.2a. preparação antes de Okay. And this receber-se is for a applicants formalização da who are carta de exploring the use of compromisso. innovative finance to fund their responses and health systems. If O applicable, applicants are asked to 3.3a outline são innovative financing respostas de approaches, financiamento e including both sistemas de traditional and saúde non-traditional domestic revenue e opportunities. o And this financiamento question is not just inovador about pode current incluir efforts, oportunidades de but receitas can also nacionais include tradicionais readiness ou for não. innovative finance or Devem plans to descrever explore a innovative situação de finance. preparação And atual if ou os planos para CCMs are considering explorar innovative financing financiamentos for GC8, inovadores they e não should apenas already os start esforços já prepping em for the committee curso. meeting. A equipa do Let's go to país the e o next slide MCP devem on dialogar implementation. atempadamente caso This estejam last a section considerar um covers how grants will financiamento be implemented inovador. and how A program secção design 4 risks tem a are ver mitigated. com a It includes implementação e details on centra-se na implementation descrição de rankings como and as de-risking. subvenções Let's go irão on. ser implementadas e das medidas Question adotadas para atenuar os 4.1a riscos is on associados à implementation concessão rankings. de And as you'll programas. soon see, the implementation O arrangements item map is no longer 4.1a a required funding request é package. uma tabela dos acordos de However, the review implementação. elements included on the A maps nova were abordagem still needed para at a certain solicitar request stage. informações So essenciais going sobre back os to acordos de our development implementação philosophy estarão for aí, grant cycle 8, bem como we're only asking for this information nós pedimos apenas now esta when needed. informação So que what we're está aqui asking for presente, instead portanto, o of que a map pedimos is a é que em vez de um streamlined mapa implementation é arrangements table, uma where applicants are tabela asked to list all the dos APRs acordos and de the SRs, implementação. repeating the table for each É PR and repetir adding a rows tabela for para all cada receptor sub-recipients. principal e adicionar linhas para For each todos of os these, they should indicate whether they subreceptores. are new E or caso existing, houver receptores and the principais level ou of implementation, subreceptores so at a novos national que or ainda não tenham subnational sido level, selecionados, using, devem they should do referi-los this no using form formulário drop-downs. And embaixo da on the tabela. website, the PDFs for the forms are already available. E But it's not os obvious formulários já that there's estão drop-downs there, but once you disponíveis have access to the Word e têm versions, acesso it prompts you there. das. And so we hope that you find this E approach espero que providing encontre this essa information a lot less abordagem effort to respond to than bastante developing mais the fácil implementation de arrangements responder maps. Let's go to the next do slide. que os mapas que tinham antes. Question 4.1a. O ponto Applicants are 4.1a, asked to describe changes from grant cycle 7 to os maximize effectiveness and value for money. participantes deverão And this is where some of that focus explicar on the a strategic shifts that eficiência we mentioned e earlier in the otimização presentation dos of recursos na simplifying implementation implementação arrangements
and working on value for money, where these can be e demonstrated in the forms. deverão This question demonstrar, is also important for showing tem programmatic a ver sustainability. também com Where local sustentabilidade entities are not programada, already principal recipients, em applicants show how capacity se will be transferred. houver They should also consider how the receptores better principais que não community-based estão, and community-led não foram organizations and selecionados implementation ainda, arrangements, deverão and considering how to remove barriers to roles in explicar e implementation framework. deverão também There will ajudar be an a upcoming session eliminar on barreiras e sustainability, haverá transition, uma and sessão de co-financing informação that I agendada encourage you sobre to attend. sustentabilidade, transição, Let's go to cofinanciamento the e next slide. otimização dos recursos, que é importante Finally, this is também the para last question responder in a the forms. este So ponto. 4.2a O último ponto é o looks at mitigating 4.2a, program risks. que, The approach to de uma risk in the forma forms for concisa, grant são os cycle 8 principais is riscos very similar to that residuais. what we used in grant cycle 7, in that we're not asking for all Nós of the não risks in programs. pedimos, Those are still important, but these are só instead devem considered during the considerar grant making 4 áreas de risco no pedido de Instead, this financiamento. section is focused on 4 specific risk areas that often have risks that E- can only be mitigated e through só changes podem to the very ser, design of the program, eh, which would then possibly require coming back to the TRP, portanto, since the outras áreas de design and risco benefit devem is ser structurally documentadas e different than debatidas what had been durante a reviewed in the funding elaboração das request. And subvenções. so that's why we're asking about E these é por specific isso risk que areas now pedimos and not estas others. 4 áreas de Next, risco we'll go agora into the e não required depois. annexes included in the Agora funding request vamos package. falar sobre o pacote de pedido de financiamento para análise These complexa e are the dos different vários annexes and anexos. attachments which are already Estes included são os for vários the full review. anexos que já estão If you incluídos were para a around for this revisão. presentation in Grant Cycle 7, I'm sure you can Se already appreciate that there are a estiverem lot more annexes feito in para the o slide than last CS7, time. On the furthest left row are the à annexes that vossa detail what is esquerda going to be estão funded and what the goals will be. os, quais Next são row to the right, os we have the plans objetivos. and priorities which informed the Depois, à request, direita, as um well as pouco mais à priorities direita, for what will be temos funded as in financing if prioridades deemed para o available. financiamento das. Third row, E a we have the terceira data, the coluna assessments, são os and the dados analyses which support e the prioritization análises que requirements. Finally, podem we have dar, documentation needed to ensure that global government basear policies, such as those related to country dialogue. os And we obstáculos, a have fewer avaliação dos annexes than obstáculos. before, E depois but that's temos, not to say that the content from the discontinued tem- annexes isn't isso, still important. It's just been moved or reconsidered. fizemos We algumas have that the alterações, não scientists quer dizer que asking alguns for pontos what we tenham need sido if we need it. eliminados, For example, mas, por the sexual exemplo, abuse and harassment risk assessment has been a integrated avaliação into the de grant makers. risco Key questions from the para RCC's gaps and priorities annex have been integrated into the full review form, allowing applicants to point to national health sector plans rather para than os reiterating direitos existing humanos ou os priorities. de And obstáculos the health equity management template is no longer a requirement for the de funding request género submission, and we'll cover that foram later. movidos Let's go to the de next slide, please. anexo. So we already covered in Nós detail the funding request form. So next já we'll get to the temos performance framework and the detailed budget. o The formulário, performance framework lays out impact, as outcome, metas dos programas outcome indicators, nacionais and work impact no measures where período, needed, portanto, o quadro and de include desempenho related mostra as targets metas dos against which programas results will be nacionais no período de pedido de reported, financiamento, the inclui life indicadores de of impacto, de which resultados e de is needed. cobertura, bem The como detailed budget medidas de shows seguimento do what plano de is spent and trabalho when e, quando não across for modules and possível, management. devem In utilizar grant-ready indicadores de funding requests, cobertura. principal recipients will No caso complete do pedido de the online financiamento pronto a PDF subsidiar, o performance framework on the receptor e os Partner Portal receptores and principais complete the detailed budget preenchem in o Excel and quadro de submit both desempenho em to the linha e CCM enviam no and the Partner Portal. MCP através While do one is portal de developed in Partner Portal parceiros. and one in E o Excel, MCP in both recebe o cases, extrato it's em the CCMs which Excel are then responsible for submitting the documents to develop funds desculpem, to na the Partner apresentação do Portal pedido de as part of financiamento. the full Depois package temos o with orçamento the required annexes on the previous pormenorizado, que mostra quanto deve ser There's gasto also para an alcançar as information metas session coming up on programáticas. the Também vamos ter uma performance and sessão de detailed budget of these informação other sobre annexes. That's coming up on January 28th, and we'll go into more detail em on these a sessão de annexes during informação that session. externa, que vai Next ser slide. no dia 28 deste mês. We have two annexes Nós here that temos are dois both really anexos important aqui for the nos planos prioritization estratégicos of the funding nacionais, que request. são muito importantes para a Funding requests should start from priorização. robust, Os pedidos de costly, financiamento devem prioritized partir dos planos national strategic estratégicos plans and nacionais national health plans relativos a that reflect doenças the overall específicas, que national sejam health sólidos, strategy. These prioritários are required e by com every estimativa de funding request package. custos, bem como dos planos The funding nacionais de priorities of saúde, communities and que civil society is a reflitam continuing as expectation in Grant Cycle 7. We estratégias want applicants nacionais list de up to saúde 20 top priorities that e communities and civil society consider to os be the documentos most valuable nacionais não se and highest limitam aos impact planos investments. estratégicos nacionais. Podem incluir também outras coisas, como os planos de Programmatic setor de appeals. saúde.
E devem enumerar no máximo 20 áreas principais que as comunidades considerem ser mais proveitosas para o investimento e que de maior impacto. Temos depois também as tabelas de deficiências programáticas, que resumem as necessidades dos países, as metas nacionais e as deficiências nos programas que têm que ser financiados para atingir essas metas. As tabelas de déficit nós depois veremos mostrar-vos na próxima semana e encorajamos a participarem. Para a malária, as tabelas de déficit estarão na parceria da RBM. Antes, no CS7, o Fundo Global e as tabelas de deficiências, nós começamos a pedir só tabelas de panorama de financiamento. Para o CS8 há tabelas diferentes, se alguns critérios forem respondidos, não terão que ser preenchidas algumas partes da tabela. Como nos ciclos anteriores, a priorização do financiamento foi acima do... Não tem que fazer como uma lista de desejos, mas devem incluir os componentes alinhados com as tabelas de deficiências programáticas. A avaliação dos obstáculos relacionados com a equidade de direitos humanos e género ao acesso aos serviços de saúde, portanto, devem avaliar os obstáculos que estão a prejudicar o tratamento e a prevenção e identificam ações prioritárias para ajudar os programas a combater esses obstáculos e recomenda-se uma avaliação única e integrada. Caso isso não seja possível, devem atualizar avaliações já existentes e terão de ser apresentadas pelos países os portfólios de alto impacto. A documentação sobre sustentabilidade e transição devem incluir, se houverem, documentos nacionais ou do MCP relacionados com o reforço da sustentabilidade e com os preparativos da transição para a independência do financiamento do Fundo Global. Os candidatos têm de atestar que todos os membros do MCP aprovem o pedido de financiamento final. O modelo de gestão do produtos de saúde não faz parte do pacote de pedido de financiamento para o CS8, mas pode ser apresentado ao Fundo Global pelos receptores principais e não é, mesmo que se apresentado, não será analisado pelo painel de análise técnica e não é exigido nos pedidos de financiamento clássicos. Contudo, o modelo em linha de gestão de produtos de saúde está disponível no portal de parceiros para os receptores principais que tenham sido nomeados antecipadamente, mas só para os nomeados para o CS8. E a alternativa podem também incluir informações sobre produtos de saúde no separador pressupostos de produtos de saúde do orçamento pormenorizado. Poderá ser necessário adicionar mais membros à equipa do receptor principal no módulo das entidades envolvidas nas subvenções. A apresentação do pedido de financiamento. Haverá uma formação ainda mais detalhada para o primeiro período e daremos informações sobre isso. Portanto, todos os formulários e anexos serão fornecidos pelo portal de parceiros. Verifiquem a parte em verde. Todos os documentos de pedido de financiamento serão enviados através do portal e poderão ver a situação dos documentos concluídos ou aqueles em falta. E vamos terminar com os recursos e os próximos passos e vou passar a palavra à minha colega. Obrigada.
Thanks very much, David. Muito obrigada, David. So let's go on to the next slide. We'll do a Vamos recap of ver, some of the vamos resources that are fazer um available to you. resumo Already das on the orientações Global Fund website, fundamentais, there has been a que selection houve of uma 4 guidelines seleção that is de encouraged that anyone that is involved in the development of the funding request orientações reviews para before they start que working on the todos funding aqueles request. que estão envolvidos There no are HIV, elaboração TB, do malaria, and pedido RSSH verifiquem esses information documentos. Há notas Those de are the informação core sobre o investment guidance VIH, from the Global outra Fund. sobre a The tuberculose e Modular outra Framework sobre a Handbook malária. provides an update of Temos uma modules nota and informativa interventions that have de been informação sobre identified for sistemas de grant saúde cycle 8 resilientes e grants sustentáveis. that underlies the performance E framework and the detailed budget. It is used temos in também o PAR and manual other do quadro reference modular, documents as well. um resumo And then técnico there are sobre the other technical integração, briefs and guidance notes that are around orientações sobre specific sustentabilidade, thematic transição e areas. These are the cofinanciamento core e sobre documents that we would outras encourage you to áreas. review, and they're Nós available on the Global Fund website. podem slide, encontrar please. esses documentos no site On the do website Fundo Global. itself, you will find No information site about these encontrarão information sessions. Some of informações them sobre have happened essas already, and sessões. some of them Algumas are still to sessões já come. tiveram The lugar. recordings for these information Temos sessions and as PowerPoint gravações slides e in temos os English, French, slides em Spanish, PowerPoint, and most em, in Portuguese as well, are em available inglês, on the Global Fund francês, website espanhol already. e português, So, também no you nosso are able site. to E access poderão those ter in the acesso information a essas section informações on the das Global Fund sessões website, and if no you go into the site do Applying for Fundo Funding Global. section. Next slide, please. There are key messages there. Há umas There are mensagens guidance importantes, materials, há including PDFs of the orientações, application PDFs, forms and the formulários annexes that David para just took you through. os We will shortly have the elaboração example dos funding request pedidos. that will be published as well. Também as a os model of períodos how de you análise também think lá about estarão. having an integrated E single funding request for all of your disease components. pensem em The fazer, têm additional todos os technical componentes guidance, para investment fazer guidance, um and pedido instructions integrado com for todos completing the funding os request. pontos. Those are all available on the E Global Fund tudo está website. disponível no Next slide, site please. do Fundo Global. So just as a recap, Portanto, só what are para the next fazer steps uma that you should be thinking recapitulação, about now, and o how que to devem prepare for pensar the funding agora request after e you get no the que allocation letter? pensar One of the most antes de practical receberem a things you carta can de be doing now atribuição. O que vamos is to fazer already be agora thinking about é having your pensar CCM focal point em start ter os identifying who will pontos be the principais para o editors and the MCP submitter of the funding e request quem to the Global serão Fund, os and then editores making sure e that information quem on those aparecer, contracts is updated in apresentará the os grant módulos de entity pedidos de information financiamento section no of the partner portal. The visi- CCM should already be planning O meetings MCP já to deve discuss ter the PR planeado nomination, reuniões para program debater a split, and nomeação the dos funding setores request submission principais, a pathway, repartição whether or dos not you fundos want to pelos pursue the programas e o classic modelo de or grant apresentação do ready pedido de submission option. financiamento In e addition, planear the se TCM should be querem planning que and tipo de scheduling the country financiamento dialogue pedir. meetings that will be the key input to the Deverão funding também request ter, priorities. fazer Once you receive your diálogos allocation letter, para you que will then quando need to recebam a match up vossa those carta de priorities atribuição to the já funding that terem is available delineado after you make quais a as decision after the prioridades grant e split. tomar decisões. And then after the E allocation letter depois is de received, receberem a you will carta need the de CCM work needs to be atribuição, o communicating with your MCP country deverá team comunicar your com a decisions equipa de around país as vossas whether or decisões not you will be including se all components in the vão same funding request or incluir having todos 2 or more os funding requests, pontos your submission no window that you're targeting, ou your se vão submission fazer tudo pathway, num that's classic pedido or grant ou ready, vão and fazer then mais do que informing um, the mas tem que CT ser feito once you tudo no have mesmo período de nominated your tempo principal recipient for grant e cycle quem 8. nomear para For principal receptores recipients, after principais. you've been nominated, Depois you can de start then engaging in the preparation for serem grant cycle nomeados, 8. os You might receptores need to, principais if you've been selected deverão for a grant funding request, for example, delinear os you may need to objetivos update your own editors and submitters e in the partner deverão portal. indicar And quem then são you os would need to complete the grant level editores e performance quem framework, quem detailed fará as budget, as the grant apresentações pathway is dos selected. módulos. Principal recipients who have been Os receptores identified by the principais que CCM foram can also help identificados pelo support the MCP development também of the podem funding request, ajudar even in the os case of a pedidos de classic funding desenvolvimento, request mesmo em submission caso pathway. And they could, for example, do develop modelo the H1T, clássico which is only available online to PRs e in the partner podem portal if they're nominated preencher o early módulo for em either the linha de classic gestão de or the produtos grant de ready saúde, pathway. que está em Next linha slide, please. também.
we're at the stage for questions and answers. And I will Agora say you guys have been estamos ao ponto de really fazer active about putting your perguntas questions into our little e question vejo que box. foram muito And so you can ativos see that on the bottom of your e screen como with the podem little ver no question fundo do mark. vosso More ecrã, questions. We'll try to answer nós most of vamos them tentar now, responder à recognizing maioria that we have a agora half hour for e answering these questions. reconhecemos So que we'll answer temos as many as we meia can hora para in the next responder half hour. e If the content of se the o answer will be covered conteúdo in a future webinar, for we'll just mention that and you can then attend the fizer subsequent parte webinar de or uma look for sessão slides to have que the ainda answer to temos that que question. ter, então Okay, so let's go deixaremos essas into perguntas para the depois. questions, Vamos and então some às of them already perguntas. have some Algum, proposed responses from some já of my algumas já colleagues. têm Thank you so resposta. much. Muito Some of these obrigado. other ones I will try to answer on the Outras spot, tentarei and responder if neste colleagues have momento e suggestions, se os colegas if my GoFund têm colleagues have suggestions, sugestões how to respond differently, como you're welcome to come on screen responder, and support the answers to some of these questions. sejam, por favor, respondam. Okay, so the first question is, A primeira pergunta é, among the strategic shifts, No- one of the strategic na shifts for the mudança da Global Fund for Grant estratégica Cycle 8 is to para accelerate o the scale-up of acelerar new health product innovations. a inovação dos include the novos scale-up of new produtos de technologies? saúde. Isso Absolutely. também a ver com So novas health product tecnologias. innovations could É be claro que sim. treatment options, it Podem could ser be opções de equipment, tratamento, it pode could ser be equipamento, diagnostics. pode ser This is all covered as diagnósticos, part of tudo está, the faz parte innovations das that are inovações available that que could estão be help all of disponíveis us in this public health ecosystem become more neste efficient, more ecossistema, de effective, forma a and have ser more mais impact. So eficaz those types of e innovations would be eficiente. considered as Portanto, part esses of what we would tipos de encourage countries to inovação são, accelerate nós in their encorajamos para adoption in Grant acelerar. Cycle 8. Question 2. By what Então, dois, percentage em que is the percentagem reduction a or difference redução in ou Grant Cycle 8 diferença versus Grant Cycle 7? no So the short answer CS8 to that foi question relativamente is ao Grant Cycle CS7? 8 A questão has é que closed sources of funds for the allocation of os around recursos 11 de billion. fundo são de And cerca Grant Cycle 11 7, mil we had milhões. proposed sources of funds for the allocation of around 13 billion. In addition to that, there was E also some C19 RM em funding that was still available in Grant Cycle CS8 7. tivemos So só, there will be a substantive para o reduction in Grant CS7 Cycle 8 tivemos versus the funding 13 that was mil available milhões to Global e Fund há uma countries from the redução Global Fund fundamental. in Grant Cycle 7. I can't tell you Não exactly sei the amount for exatamente HIV. o montante This para would o be a HIV deductive part ou of the allocation VIH, methodology. Once the mas sources of depende da funds for the allocation metodologia is confirmed e by the board, depois dos then recursos disease para would be applied. atribuição And forem then that would impact how much funding would be aprovadas pelo available for Conselho, HIV aí across all of the Global poderemos Fund saber. portfolios. Question 3. Will the Pergunta allocation 3. propose a A split carta de atribuição amongst HIV, pode TB, propor and uma malaria as separação before? Yes, the allocation entre letter o will propose that VIH, Global Funds tuberculose ou recommended malária. split for the total Sim, country poderá allocation fazê-lo between HIV, TB, and malaria. It will then be up to the e CCM to será determine o the MCP program que split, deverá which would include any investment in decidir RSSH. quais os programas a Question 4. incluir. Is there a Pergunta limit for 4. Há um investments for limite para os RSSH? investimentos The answer para is o there's no limit for RSSH? investments Bem, in não há RSSH. And in limites. fact, investments in E os resilient and sustainable systems investimentos for health nos are essential as a sistemas de foundation sustentabilidade for a strong e public health apoio response and para for a uma strong resposta HIV, TB, and malaria response. eficiente So the Global Fund no continues sistema to de saúde, recommend mas também investing in para RSSH as on a três cost-cutting doenças, basis at the level that will make the biggest é impact for the country overall. principalmente ao nível em Question que 5. terá Will there be a maior quota system influência. for community system Haverá strengthening sistema within the resilient and dentro do sustainable systems for RSS health, para given that community system strengthening budget is always marginalized? So that's an opinion, and I can respect Bem, that opinion. And indeed, para o sistema there de will be an cota. encouragement to invest Aqui in community este é system mais strengthening within RSSH. There is not uma a opinião, não uma mandatory funding pergunta. amount for community system strengthening, but it Mas will be an area podemos, that the Global Fund will be looking o at Fundo and Global will be irá expecting to see, verificar, especially in our high impact portfolios. principalmente nos Question sistemas de 6. grande impacto, Given the sobre directive to integrate os sistemas grants de and streamline sustentabilidade. PRs, Dada a is there any diretiva para guidance integrar on whether as countries still need atribuições to e maintain at least 2 haverá alguma PRs? orientação And this is se os referred to as países dual ainda track necessitam de financing. manter pelo And this menos remains 2 an intention of the Global Fund PRs that where possible,
we should ensure that there is a balance between government principal recipient and gostaríamos que houvesse um equilíbrio entre os subsídios que chegam também, valores que chegam também dos entidades regulativas. Não é obrigatório. Haverá sempre 2 PRs por portfólio. Faz sentido uma consolidação de um PR, desde que tenhamos um setor que seja, ou pode ser que o PR governativo garanta a implementação dos várias áreas de programa. Não é obrigatório para que os setores principais diferentes implementem. Para outra pergunta, para dar apoio aos pedidos de financiamento prontos à utilização, deverão ser deveríamos antecipar algumas orientações do orçamento. Sim, ao prepararem-se para o CS8, deverão haver orientações que essas orientações para a orçamentação já estão a ser revistas. A alteração de implementação para o período, para o PR1 ou apenas para o PR2 ou para os dois. Sim, há alterações nos setores principais. É da responsabilidade do MCP nomear os recipientes principais e se houver alterações entre um ciclo e o outro, necessitam de um diálogo com o Fundo Global antes dessa implementação. Pergunta 2, este slide. A opção da atribuição imediata estará disponível para o período em qualquer período 1 ou nos dois, estarão disponíveis em qualquer de um. No início de março estará disponível e haverá um período mínimo para essa apresentação. E se o MCM for muito específico e tiver os requisitos principais, então poderá estar pronto para apresentar no primeiro período. Pergunta 3. Para os pedidos de financiamento pronto ao financiamento, recomenda-se que o MCP priorize o trabalho com os receptores principais anteriores. Bem, não é isso que pedimos. Nós vemos uma correlação muito grande entre receptores principais com grande desempenho que, quando são mantidos, vemos que os receptores principais têm uma presença forte, são mantidos e aconselhamos que sejam mantidos para o CS8 e com os MCP nós encorajamos que mantenham essa seleção e que façam a seleção dos setores principais antecipadamente. E se o setor principal, e se for elegível para trabalhar no CS8, podem facilitar nas negociações. Pergunta 4 neste slide. Pode um país
selecting or identifying subrecipients. receber answer to this e is levar a yes. cabo We are pacote asking in the funding para request pedido de for financiamento information sem about identificar implementation os arrangements, including receptores subrecipients principais. where that information is available. But it eh, is not required to não, have the subrecipients identified at the ou time of the antes funding peço request. desculpa, os So, my response from my subreceptores. colleague, Os it is subreceptores only não required não that são once subrecipients are obrigatoriamente identified sejam and continuing identificados, CRs, mas be able sim to os be receptores eligible for the principais, grant-ready esses sim funding devem request submission ser approach. identificados Of nesse course, the momento. earlier that Claro subrecipients que can be o identified, the mais better, rapidamente because possível this forem provides a clear identificados os picture of receptores, melhor, implementation and allows more porque pode-se detailed and ter accurate development of the core documents, desenvolvimento mais including the preciso e performance mais framework, the correto. detailed budget, and the health E product management template. Identifying the ao subrecipients and identificar os ensuring that the subreceptores e terms of reference garantindo and que os contracts termos are de in place before referência the e implementation period start date is a key que a element of implementation implementação e os readiness. documentos estejam This remains a prontos, priority regardless of the submission isso pathway in Grant Cycle 8. ajuda Next slide, please. na prioritização do Question 1 on this slide. CS8. Having a principal Pergunta recipient deste nominated slide, early makes sense. ter o However, is the receptor Global Fund principal required to nomeado complete the subrecipient selection cedo, early on? embora So I think I've already answered this question. Yes, we eu penso que encourage já it, respondi but a it is not essa required. pergunta, não é Question necessário. 2. Could you provide more Pode dar clarification on mais the grant ready versus the informações classic sobre version? a So versão I would encourage clássica you to go e back to the recording, which is available on the Global Fund e website. Will be o available on the Global Fund financiamento website pronto. after we Nós, complete this information session. It will probably be uploaded tomorrow. And the recomendo que slides are already available verifiquem for a you nota to de review in informação sobre advance. isso. More information will also Haverá be mais made available informação to CCMs disponível and to para principal recipients in que the será coming weeks. estará There will be an disponível para o updated MCP operational policy note, e haverão and notas CTs will also be able to, your country operativas teams will also be able e to as vossas support you equipas as de you país think também about vos poderá whether or dar not the um grant ready or apoio the classic funding request is more e appropriate for your portfolio. dará-vos um apoio para decidir qual The next question, question 3, os is about the modelos mais HPMT. indicados. When will the HPMT file be Quando é submitted? que How can o countries consider the HPMT budget for procurements e a at the integração funding request com stage without the HPMT? o orçamento Okay, detalhado, so details on the os HPMT detalhes and sobre the o detailed budget HPMT will be e covered o in the orçamento annex serão information cobertos session next week. na sessão da So próxima the semana sobre o HPMT is only going orçamento to be available detalhado. online and is Portanto, only estará available to online principal recipients, e which is why it's not estará mandatory disponível for the só funding para request submission, os setores because that is principais. prepared by the CCM alone, Isso porque é and it is not preparado apenas reviewed by pelo the MCP, technical review panel. But obviously an mas HPMT is a helpful o input to the HPMT detailed budget, é and we útil would encourage the e development of the HPMT encorajamos o early where that desenvolvimento is possible in the desse country context. Next um, slide, please. modelo antes. Will the Será que o LFA, the local LFA, fund agent, be o required to agente review the local de online HPMT financiamento, tool, given that the deverá HPMT fazer uma will not be revisão included in, it says here, the grant application package. What I want to dada a clarify though is ferramenta that the HPT. HPMT is required for the grant application O submission. objetivo do It is not required agente for the funding local de request financiamento submission. é The scope of the LFA review will need to be discussed and a agreed sua between the revisão deve ser LFA and the discutida country entre a team for LFA each e specific a equipa de portfolio. cada país para If the cada LFA is portfólio. requested to review the Se o HPMT, agente then they will be able tiver to que receive an fazer uma extract of the revisão, online HPMT. então deverão fazer um extrato Question 2 on do this slide. HPT Will offline Excel-based files be disponível available to help online. assist with document preparation amongst the Os different ficheiros stakeholders? Excel PF, the estarão HPMT, and the disponíveis DB, offline even if the para CCM ajudar selects the grant-ready option. na preparação So for the dos classic funding intervenientes request, para o pedido de the performance financiamento framework and the clássico. detailed budget will be O, done in Excel. And yes, that is available to be circulated o, for finan- input, for o consultation, and PF e then o the final DB version of the estarão, Excel devem is what ser is em then Excel attached and submitted to the Global Fund. e devem The ser HPMT is not required at the funding anexados request e stage, fornecidos although ao Fundo CCMs, Global. if they Os nominate MCP the principal recipient early, they can e os request that recipientes that principal recipient principais
complete the online deverão HPMT. preencher os módulos For the grant-ready funding do request, HPMT. the PRs Para will os complete the pedidos de performance financiamento, framework in the pronto, HPMT online. ah, They can produce eles an podem extract produzir in um an Excel extrato collaboration file. num ficheiro de However, colaboração if there are antecipado, changes in the mas se Excel houver collaboration file, they alterações, would have to no, be input deverão into the ser performance framework online form. incluídas no The detailed formulário de budget will continue to be in desempenho Excel. e Question 3 on this slide. Is there a a parte da complete list orçamentação deverá of ser all of the feita sempre em portfolio Excel. categorization of the countries Pergunta and components 3. for GC8? Há uma lista So the completa countries that will receive an do allocation for grant portfólio, da cycle 8 caracterização do has portfólio. not yet been Todos confirmed. This os decision países is que only to be deverão made after the receber board confirms the o sources of funds available for the CS8 allocation ainda não and the Global foram Fund completes the allocation ainda não methodology. foram At that point, atribuídos. we will know the final list of countries that will receive an allocation Só for grant cycle depois 8. And after that decision is made, then de the ser Global tomada a Fund will decisão publish the list de como of the distribuir portfolio os fundos, categorization então for the countries that have serão been atribuídas determined to receive an allocation for grant cycle 8. as cartas de atribuição. The portfolio categorization will A be categorização communicated do in the allocation portfólio letter será before it's confirmed on the Global Fund indicada website. no website, no site Question do 4 on Fundo this slide. Global. If A large pergunta budgets come 4. in after the board meeting when the sources of Se funds are os determined, pedidos how will the Global Fund handle the distribution of chegarem that pledged funding? após So the answer to this a question is reunião we will do see. Conselho em We fevereiro, have lots of different como é que o methods that we Fundo could Global use to irá apportion the funding, and it will depend on how large the funding is, and therefore lidar how com we a approach the distribuição distribution of dos that funding. pedidos de So fundo. one option Uma could opção be that we poderá designate ser que funding designamos across fundos, a wide range of financiamento a portfolios, and then grande número countries de that have portfólios e identified países que their prioritized identificaram as allocation suas requests that have unfunded quality demands priorizações would be able to integrate that funding e into their grant in a grant revision. Similarly, the Global Fund could use the o Fundo portfolio Global optimization poderá exercise receber, once that source of funds has been confirmed by the Audit poderão and Finance Committee as available. And then similarly, unfunded quality demand could then os be used to pedidos identify where that não funding would be fundados, designated, and a grant revision could poderá integrate ser-lhes funding into pedido the para grant. que Next slide, please. designem a quem serão atribuídos. Question 1. Within the Pergunta Community 1. System Strengthening and RSSH No framework for fortalecimento de GC8, sistemas de not sure we comunidade, have a framework for GC8. não sei How se does the temos Global Fund encourage principal framework recipients to para leverage the expertise of specialized para isso, local mas technical como NGOs? é que o Fundo Global encoraja os So recipientes CZS principais with a their alavancar oversight, a country teams with their profissionalismo expertise, and principal recipients as the grantee that is receiving the funds from the Global Fund and responsible for implementation, das associações all sem have a fundos, voice in the identification of the as most effective ONGs, implementation arrangements to e ensure that the serão objectives feitos identified in the funding request are effectively implemented and delivered. So I don't have a specific não answer to tenho this uma question resposta of específica para esta whether or not there's pergunta. a framework to Se identify há algum período para community system identificar strengthening fortalecimento de sistemas de sub-recipients, comunidade ou but I can certainly subsetores, guarantee you mas that this is the garanto-vos idea of que selecting a the strongest ideia de implementation partners selecionar is os one that the Global parceiros Fund is mais very committed fortes to and is very country specific. é And so especificamente as para the cada país e, selection of principal portanto, a recipients is seleção dos CCN receptores eligibility principais requirement, this is done in transparent and tem a ver com os documented way requisitos following do the MCP requirements identified in the CCN's e own que operational guidelines. e são Similarly, a identificados principal nas suas recipient would have to go through a diretrizes capacity assessment to e também understand se whether or devem not ser what's feitas actually uma implementing avaliação partner would de be the most capacitação appropriate de for that cada specific area dos for setores implementation. e também das áreas de Question 2 on this implementação. slide. I Pergunta noticed that the 2. following question has been Notei removed from que the implementation a section pergunta, in the esta application pergunta form. foi Describe the removida da role that da community-based secção de community-led implementação, organizations will have in implementing mas programs supported by the descreva Global o Fund. papel Presumably, this is still important to as describe where to implement a new organizações template. baseadas na So in question comunidade 4,
which is around implementation terão, arrangements. 4.1a, that David showed you as a drop-down box. serão suportadas, terão programas de implementação suportados pelo Fundo Global. Isso foi identificado no momento a pergunta Q41B, que descreva ações de implementação. Há uma pergunta que vem substituir esta, que é a 4.1b, e qualquer coisa relativa ao papel com base na comunidade está coberta nesta pergunta. Na secção 2, a pergunta 3 deste slide, a secção 2.b, o CS7 era difícil para colocar todas as atividades em detalhe e de forma resumida. Em que medida os detalhes e o documento deve ter? Bem, o exemplo do FR, do CS8, foi para desenvolver o apoio ao CFP e demonstrar e aí podem ver o quanto deve ser longa a resposta a essa pergunta. Pergunta 4. Como é que o pedido de financiamento deve ser? No exemplo de pedido de financiamento, poderão ver todos os componentes do IVIH, tuberculose e malária. Isso será publicado em breve, nas próximas semanas, e estará disponível na secção de financiamento no site do Fundo Global. Muito bem, vou aos meus colegas do Fundo Global, eu vejo que são 3h22 e temos poucos minutos para responder. Se houver perguntas muito importantes, eu peço-vos que ajustem os slides para ter só as perguntas importantes. Pergunta 1. De que forma o interesse de conflitos será gerido para garantir a inclusividade do pedido de financiamento? Bem, o meu colega já respondeu e eu vou ler. O MCP será responsável para gerir o processo de diálogo do país e deverá incluir um processo equitativo tendo em conta as prioridades nacionais. E depois é o MCP que estabelece as prioridades e ele depois deverá informar o desenvolvimento do período de desenvolvimento e o orçamento que o setor principal deverá implementar, e é o MCP que depois verificar o modelo submetido pelos recipientes principais e se está documentado. Portanto, isso é construído por uma recomendação do CS7 para desenvolver antecipadamente e também reflete a propriedade de muitos programas que este agora está muito mais maduro porque já tivemos vários ciclos e, portanto, deverá haver o MCP que deverá garantir inclusividade e desenvolver as prioridades dos pedidos e também que deverá verificar se correspondem, seja o orçamento, seja como o período de atribuição.
Question 2 on this slide. Is it possible to Pergunta 2, é identify possível SRs identificar with grant subretores It's absolutely possible to durante identify SRs as ah, early as possible, and this improves o pedido? implementation readiness. Sim, o quanto mais So this depressa could be possível, something that, melhor, e assim para PRs a and CCMs are implementação already da considering now. prontidão. Question 3 on this Pergunta slide. On 3. sustainability, is it only Quanto à tied to the sustentabilidade, government está allocation, or will apenas it also ligado capture à other funding atribuição outside the global fund governamental and the ou national também commitment? ahm, Sustainability irá incluir considerations primarily would be looking at domestic funding or funding available fundos to the government that has been committed in governamentais a ou long-term loan nacionais. from the World Bank, for example. Poderá-se incluir também Sustainability is not fundos do about Banco Mundial, short-term donor commitments. It is about a também longer-term de plan for doações, increasing the domestic ability to be e able to fund the National Health deve Program incluir independent of donor funding in the future. uma possibilidade de que sejam Would you cada be vez able to provide mais further insights into os how the fundos integration nacionais process will venham work? a This will ser be covered in integrados. detail in an upcoming information session. Pergunta número 4. Será possível fornecer mais dados sobre o processo de integração? Isto será abordado noutra sessão mais à frente e podem registar-se para essa sessão através do site. Pergunta 5. Pode explicar um pouco mais sobre a opção de submeter um pedido de financiamento para todas as doenças? Nós já falamos sobre isso e deve-se considerar a integração de forma holística. Depois, o participante que faz o pedido deve otimizar de forma holística, designado para o país, deverá verificar, e é por isso que estamos a encorajar a integração para priorizar de forma holística e usar o financiamento da melhor forma para obter um financiamento e impacto. Em vez de ter por exemplo, 3 comunidades de assistência sanitária, deverá ser mais efetivo, ter maior impacto, e é isso que pedimos, e não apresentar separadamente as 3 doenças, mas sim integrá-las nos vossos pedidos de forma holística. Pergunta 6 deste slide. Vamos ter uma secção para comunidades para escrever as suas prioridades? E a resposta é sim. Há um anexo que se chama as prioridades de financiamento para as sociedades civis e comunidades, e em que elas em conjunto identificam e informam o MCP das prioridades para a alocação a atribuição do financiamento e into the performance framework and detailed budgets that are submitted alongside the funding request narrative. Okay, do we have time for a couple more questions? Temos o tempo para mais alguma pergunta? Okay. Muito bem. I'll try to get through this slide and then we'll be done for this information vamos session. Vamos responder a estas perguntas. Há uma secção para preparação de pandémica. Há uma consideração, mas não há uma pergunta apenas para eles. Pode ser referido no contexto do país e descrito como relevante. Não há uma pergunta específica para isso. Pergunta 2. Haverá uma folha de desempenho offline para os países? Sim, deverá haver Excel version of the GC8 performance framework available for offline collaboration and draft inputs. And more around the performance framework will be shared
in the session that's scheduled next week on the annexes. In that annexes information session, we will have the haverá uma performance framework, sessão the detailed budget, the dedicada programmatic gap table, and the funding landscape table. para o When desempenho. will the STC guidance be Quando on é the que website a for the Global orientação Fund? da STC estará We no are site expecting that around the same global? time Nós as the Global pensamos Fund board que meeting in early February. So estará that is disponível work in também progress. mais And ou we want to menos make no sure it reflects início the most up-to-date input de and guidance from fevereiro, the quando board, houver and so that's why the timings are linked with the board meeting in early quando February. houver a reunião do Question Conselho. 4 on this slide. Por isso é que está tudo interligado. Por favor, especifique In English only. se todos So os the documentos required deverão funding ser request submetidos annexes por can be anexo submitted em in English, eles podem Spanish, ser or apresentados em inglês, National espanhol ou strategic plans and other national francês. documents Outros can be planos submitted in estratégicos national languages. nacionais But the Global também Fund podem ser annexes submetidos should be submitted in nas English, línguas Spanish, or nacionais. French. For GC7, Mas os pedidos de forms financiamento for deverão ser apresentados em inglês, espanhol ou and francês. programs applications Para o were not CS7, designed similarly. How to para reconcile a RSSH activities apresentação related de, to a single program pedidos de application form. programas, I'm not sure I não fully estava understand the designado. question, Eu não but percebi I'll muito bem a read the response pergunta, that my mas vou colleagues dar a developed. resposta que os meus RSSH colegas modules fizeram. Os should all be modelos de included in one RSSH funding request, deverão estar todos even incluídos if there are num pedido separate de funding financiamento, requests that mesmo are que developed and haja submitted. pedidos de More financiamento information em on separado. this is Haverá included in mais other information informação que sessions, including deverão the ser session on integration, which dadas is nas coming up, sessões de informações and on futuras applicant guidance, e which is também already está taking place, na and you can guia watch the recording of that and look at the slides for that de on the Global Fund solicitação website. do financiamento. Okay, we're now at Muito bem, 3:30, and já são I'm sorry, but we need to 3h30 e eu stop peço the desculpa, mas questions temos que now. parar as Thank you perguntas very por much agora. for Muito all of your obrigada por engagement toda and all a of your vossa interest. participação I e hope I've been interesse. helpful, Espero and ter I hope sido de my ajuda e the presentation espero from my que a colleague David apresentação and the do slides meu that I colega David will give you more todos information vos dê about how you can start preparing now, mais and then informação how como you se can develop preparar your no funding futuro request after the allocation letters are sent out in early e March. como So best proceder. of luck to everyone. Muita I know sorte, it's boa a sorte a little bit todos. Eu daunting, sei but que also é pretty pouco exciting as we avassalador, think ahead mas to the next funding cycle. mas Thank you so much for your attention muito and your obrigada pela engagement. vossa And atenção I'm e sure I'll pela see vossa you in participação upcoming e espero information ver-vos sessions nas, in the nas next few weeks. próximas sessões de Thank you and goodbye. apresentação. Muito obrigada.